Olá, gente. Mais uma vez aqui no NewsAcast, o podcast do mercado imobiliário sergipano e do Brasil. A gente vai dar um pequeno recesso, né, o nosso último programa do ano, para apresentar para vocês e falar de um tema muito importante, já que a gente está à beira aí de 2024. Então, a gente vai tratar aqui sobre metas, sobre sonhos, sobre o mercado, sobre tudo aquilo que vai acrescentar na sua vida e você vai trilhar um caminho para se superar aí em 2024. Não é, Landuzia? Com certeza, Nilza. E falar para o ano 24 vai ser assim um ano cheio de expectativas e que nós já preparamos, né, as nossas metas, os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente projetou já está em andamento para sair da agenda, sair do papel e partir para a realidade. E hoje a gente vai falar de um tema bastante relevante que se fala durante o final do ano, que é sobre sonhos, sobre metas, e a gente vai dar andamento a esse bate-papo, eu e Nilza aqui, para falar que a gente sempre planeja o nosso ano e vamos dizer que 90% daquilo que a gente planeja, a gente consegue idealizar, sair do papel e se transformar em realidade. Com toda certeza, com toda certeza. Em um ano 2023, se a gente for olhar a nossa retrospectiva, a gente vê quantas coisas a gente realizou neste ano, quantas oportunidades surgiram, quantas coisas que a gente plantou há 10 anos atrás surgiram esse ano. A gente fala de metas para um ano, para 5 anos, para 10 anos. Daqui a pouco a gente vai aprofundar tudo isso. Mas a gente realizou, quantas coisas a gente realizou em janeiro, em fevereiro de 2023, em março, cada trimestre, né, que eu sempre gosto de dividir por trimestre, os 3 primeiros meses, 6 primeiros meses, 9 primeiros meses e agora os 12 primeiros meses, já está em dezembro, né, encerrando aí os nossos trabalhos. E é um ano de gratidão, 2023, e um ano de muita esperança, de muita expectativa, 2024. Por isso a gente vem falar de um tema que é tão importante, mas é um tema que tem que ser levado a sério e ter clareza. Porque eu falo que sonhar não é só sonhar e ficar no sonho, não. Tem que transpirar, não, Lúcia? Tem que colocar ação, tem que sair da zona de conforto e chegar e atingir seus objetivos. Mas, para isso, precisa clareza. É isso que eu vou falar, Lúcia. Isso. E esse ano, Nilza, como você falou, o ano de 2023, nós tivemos muitas conquistas, as que nós colocamos no papel e as que foram surpresas que aconteceu. Sabe aqueles presentes de Deus que chega, que a gente nem esperava e que a gente deu um sim, abraçou todas essas oportunidades? Por quê? Além de traçarmos nossas metas, a gente também tem que contar com as oportunidades que surgem durante o ano, que surpreende. Verdade. E tem que ser oportunidade que se alinhe com o nosso objetivo final, com a nossa meta final. E tudo que aconteceu em 2023 foi para somar, foi para a gente evoluir, para a gente crescer na nossa profissão. E fazendo, Nilson, um breve resumo do ano de 2023, que é um ano de muita gratidão, como a gente sempre fala, devemos ser gratos a Deus por tudo mesmo, por tudo que acontece de bom, por aquilo que a gente acha que é desafio, que muitas vezes na nossa visão é ruim, não é simplesmente uma oportunidade de aprendizado. A gente percebe que nós traçamos, nós falamos, nós conversamos, nós partilhamos, que a gente tem essa parceria. A nossa amizade vai além da parte empresarial, que a gente fala muito dos nossos negócios, dos nossos projetos também familiares, dos nossos projetos pessoais. E a gente percebe que 90% a gente conseguiu realizar porque a gente aprendeu a superar os desafios e apesar a resiliência e todas as oportunidades que apareceram, a gente foi filtrando, foi vendo o que é importante, o que estava alinhado ao nosso propósito, às nossas metas a serem batidas, aos nossos sonhos serem realizados, porque também existe aquilo, ao longo do ano vai aparecendo várias oportunidades, muitas oportunidades. Graças a Deus, muitas pessoas nos procuraram, muitas pessoas queriam ser nossa sócia. Então, mas a gente foi filtrando, não porque essas pessoas não eram importantes, não porque o assunto não era importante, se o projeto não era importante, mas não estavam alinhados ao nosso propósito. E é importante saber que quando a gente está alinhado a um propósito, a gente tem que filtrar aquilo que realmente vai ajudar a gente tirar o nosso projeto do papel e realizar. Isso é importante também, que vai surgindo muitas coisas, a gente tem que aprender a filtrar tudo isso. É aquela questão do foco que a gente diz, né? Aprender a dizer não a muitas boas oportunidades, mas dizer sim à oportunidade que vai realmente levar ao seu objetivo final.
E somos gratas, né, Com Nilza? certeza. Falamos sempre de Com gratidão, certeza. porque a gente tem que ter um coração grato. Deus foi muito generoso conosco nesse ano de 2023. Então, nosso coração se enche de gratidão. Gratidão pelas pessoas que nós conhecemos, gratidão pelas aquelas pessoas que não deram dicas assim valiosas, que nos ajudaram a alavancar, se desenvolver, a abrir os horizontes. As várias parcerias, network que a gente Muito conquistou esse ano. network, muitas pessoas assim que abriram o jogo. Você sempre fala, né? Jogar o jogo, pessoas que abriram o jogo para falar de negócios e nos ensinar a negociarmos, a fazermos bons projetos que nos tragam retorno financeiro e também benefícios pessoais. Então, isso é Não muito só o importante. financeiro, além do financeiro, né? Porque a gente Isso. sabe que a felicidade, a realização de um sonho vai além do financeiro. Vai você cumprir o seu propósito, você ajudar pessoas e você ver aquela transformação. Que eu digo que é maravilhoso. Quando a gente que trabalha com imóveis, que tenta ver o melhor imóvel para você que está em casa, ser um profissional com ética, com valores, a gente vê a importância disso na vida das pessoas. E esse ano também, 2023, foi um ano que muitos dos nossos clientes receberam as chaves, porque muitos dos nossos clientes compraram na planta e demoraram 2, 3 anos para receber. E assim, a felicidade, as partilhas, né? E a alegria de realmente transformar a sua vida e ir para um lugar que sempre sonhou. É maravilhoso. Certo. E, Nilza, como a gente já tratou aí de sonhos, né, que vender imóveis, a entrega da chave é um maior sonho do cliente. Ele compra um projeto que está no papel e, de repente, se idealiza, mas até chegar até lá ele sofreu vários desafios. Com certeza. Hoje Altos e baixos. a gente vai bater um papo e falar um pouco sobre sonhos, que é muito importante nós mantermos vivo isso dentro da gente, os sonhos, a esperança, a expectativa de algo novo, de algo melhor para a gente. Nilza, eu quero que você fale um pouco sobre os seus sonhos e qual a definição de sonho que você dá para aqueles que estão nos ouvindo agora. Eu digo que a palavra sonho ela é muito profunda e eu me baseio muito num dos grandes autores aí de livros que a gente conhece, né, Augusto Cury, onde ele fala que sonhar vai além de desejo, não é só desejo. Sonhar não é um desejo, eu quero emagrecer, eu quero ganhar X valor, eu quero conquistar um iPhone. Não, vai muito além, gente, é um projeto de vida, muito além. Você tem que verificar a sua missão, o seu propósito, alinhar tudo isso e fazer um projeto. Por que um projeto? Porque você tem que saber o passo a passo de onde você quer chegar. Tem que ter clareza, onde é que eu quero chegar, o que é que eu quero para a minha vida, onde é que eu quero que transforme a minha vida através desse sonho. Então, o sonho ele vai muito além de qualquer desejo simples, de ter um iPhone, de ter uma casa, mas vai muito além, é uma trajetória, é um projeto de vida. Porque quando você tem clareza do que você quer, quando você sabe onde quer chegar, tudo muda, tudo se diferencia na sua vida. E foi dessa forma que eu mudei a minha própria vida, quando eu realmente alinhei os meus sonhos com aquilo que eu desejava. Então, não é só desejo, é ter projeto, ter meta, ter um plano de ação para colocar esse sonho realmente ser realizável. Então, o sonho, Lanúzia, para mim, vai muito além. Eu digo que eu realizei vários sonhos que são desejos e que vários sonhos ainda, muitos sonhos aí que vêm pela frente. Né? A gente vê a novidade aí desse ano que eu fui palestrante, que era um grande sonho no passado, mas que eu não alimentava e que eu nem acreditava. Na realidade, eu não cultivava. Mas eu sabia que latentemente, lá no fundo, tinha esse sonho de ser palestrante. E esse ano, 2023, me deu essa grande oportunidade, através do chamado do Connect Mob, onde eles entraram em contato comigo no início do ano desse ano e me convidaram, né, para palestrar sobre o Minha Casa Minha Vida, que era um assunto que o ano vinha com tudo, né, já era uma expectativa muito grande dentro desse projeto, já com a mudança de governo. E eu aceitei esse desafio. E, para mim, não foi fácil. Você sabe, você acompanhou tudo de perto, né? Como minha assessora e como a minha consultora e como parceira de vendas que a gente sempre foi. Foi um momento de aprendizado, um momento de abnegação, um momento de renúncias, de resiliência, né? Um momento de vontade de desistir. Não, vamos lá, vamos conseguir. Um momento de encontrar pessoas maravilhosas que deram aquelas dicas chaves, né? André Cata Preta, que eu sempre falo, né? Com a oratória que me deu assim as dicas chaves, a questão do treino. Então, assim, foi um ano muito rico para mim. Às vezes a gente pode não ter sido um ano de bater metas
É ambiciosa em termos de valores, né? Como eu já bati em 2020 e outros anos aí anteriores. Mas foi um ano de grandes conquistas, de realização pessoal, de relação da minha própria essência, da minha vida, de saber o quanto eu fui útil para várias pessoas esse ano, no sentido de passar conhecimento, de ensinar, e também a consolidação do nosso podcast, o NewsaCast, porque começou em 2022, né? No finalzinho de 2022, e veio se consolidar aqui em 2023, um projeto que estava em nossos corações e que a gente com dificuldades, com altos e baixos, mas a gente está aqui, né, passando conhecimento, trazendo conhecimento que é muito importante para que as pessoas, não só os nossos consumidores, mas também corretores, parceiros e todo o ecossistema do mercado imobiliário, ele esteja atento às oportunidades que eu sempre falo. Quantas pessoas deixam realmente passar as oportunidades da vida porque não por falta de conhecimento? E para mim conhecimento é tudo. Por isso que minha missão eu vejo que é muito levar esse conhecimento, levar esclarecer, levar essa clareza para as pessoas, levar educação financeira para as pessoas. E realmente assim, como eu sempre fui apaixonada pela casa própria, pelo sonho da moradia, e eu vejo um propósito muito grande nisso, eu vejo o quanto é importante a gente plantar e fazer aquela corrente do bem que eu sempre falei, né? A gente está aqui para propagar, para falar dos nossos sonhos e realizar sonhos de outras pessoas. E eu digo, primeira coisa, sonho é projeto de vida. É um projeto que você tem que ter clareza, se fazer um mural da vida extraordinária, você saber seu estado atual e seu estado atual e o estado desejado, onde é que você quer chegar com aquela transformação. É transformação de vida, é mudança. Porque a gente fala da metamorfose, né, que é transformação. Para você chegar em um sonho, realizar um sonho, é preciso uma transformação de vida. É preciso você mudar seus hábitos, mudar o seu comportamento em prol daquele projeto que é muito maior, que é um sonho muito maior e que você sabe que precisa o quê? Arregaçar suas mangas e realmente transpirar até atingir esses objetivos. Nilza, quando você fala assim, você falou uma coisa que chamou minha atenção. Você falou que sonho é um projeto de vida e que também existe o desejo. Existe uma correlação entre sonho, projeto de vida e o desejo, porque tem muita gente que sonha e tem muita gente que deseja. Qual é a diferença? Você pode definir qual é a diferença entre projeto de vida, onde eu tenho um sonho e aí eu projeto, e sobre o desejo? Pronto, eu vou me deixar mais claro. O projeto de vida ele é muito mais complexo, porque é algo que você precisa ter clareza e você tem que ter disciplina. A palavra-chave é disciplina. Você só vai alcançar o seu sonho se você tiver disciplina. Se você alinhar um sonho, o seu projeto de vida com a disciplina, vai fluir, você vai realizar, porque você nunca vai desistir, porque você tem a clareza e sabe que você vai alcançar, mesmo com derrotas, mesmo com problemas que vai encontrar no caminho, mesmo com tristezas, mesmo com decepções, você vai seguir e vai buscar esse sonho, independente de qualquer coisa que aconteça na sua vida. Desejo não é algo mais frágil, mais fraco. Eu quero desejar cortar o cabelo, quero desejar emagrecer, mas se não acontecer, amanhã esqueci. Entendeu? É algo assim muito instantâneo. O que as pessoas fazem na virada do ano, dia 31? Faz aquelas pedidos todas, quando vai ver, nem anotou os pedidos, era só um desejo, era só algo muito frágil, muito abstrato. Um cabelo, eu quero emagrecer. Coisas muito mais superficiais, que não vai na essência da pessoa, que não está realmente no desejo mais profundo dela, que vai motivá-la a realmente sair de si e a realizar esse sonho. Isso é interessante, porque existe essa diferença, né? Que tem muitas até que se frustra. Eu tive um sonho ou eu tive um desejo, mas agora você deixou bem clara a diferença de um para o outro. Desejo é algo inconstante, que é a partir de uma emoção, mas que não tem raízes. Não tem raiz, não tem um alicerce, não está no seu próprio âmago, na sua essência, naquilo que realmente vai transformar a sua vida e vai dar significado à sua vida, que é o mais importante. Outra coisa também interessante, Nilza, que eu vejo você falar também, é a questão do porquê. Por que ter um sonho? A gente fala muito do autor, né, que está até aqui, vou mostrar aqui para vocês. Encontre o seu porquê. A importância de encontrar o seu porquê tem tudo a ver com nossos sonhos. E esse autor ele explica muito bem. Quando você começa pelo porquê, você consegue ver o que você quer realizar, porque está dentro de você, na sua essência.
É o que Simon Sinek fala muito brilhantemente sobre isso. Encontrou o seu porquê, o como, onde, quando, tudo isso vai surgir naturalmente, mas você tem que entender o porquê. E aí você vai saber o que você vai fazer. Você vai agir, o seu plano de ação para atingir seus objetivos. Então, quando eu digo encontre o porquê, é as razões de vida. Por exemplo, tem gente que só pensa que a pessoa tem que ser vocacionada, né? Antigamente não era isso, tem que ter habilidades. Não, às vezes está no fundo do coração dela, ela nem sabe que sabe, e ela sabe, e ela tem aquela habilidade, e ela desenvolve aquela habilidade, e ela realmente concretiza aquele sonho que está ali no coração dela, às vezes latente, ou porque também aquelas crenças limitantes. Na nossa infância, e aquela questão da nossa mente é infinita, a gente consegue o que a gente quiser. Então, se a gente acreditar, se a gente fizer, se a gente movimentar e se estiver dentro da nossa essência, a gente vai com tudo. Que é o porquê que ele fala um círculo, Lanúzia, que no centro está o porquê, que muitas pessoas, ele até fala de empresas como a Apple, que começaram justamente, quer dizer, há um porquê. As pessoas, elas se alinham, elas se conectam justamente porque é o porquê que elas também acreditam. Então, você tem um porquê, as pessoas vão se somar junto com você, aquela corrente do bem, porque as pessoas também querem aquilo, como você quer. Pronto. Você falou também da questão da vida extraordinária. Mural da vida extraordinária. O mural da vida extraordinária, que você vai estar muito alinhado ao que você acabou de falar em relação aí a ter uma ação, que não é só o porquê, é saber o porquê e logo após praticar essa ação para que aquilo aconteça. Fala um pouco sobre isso, aprofunde um pouco mais. A questão da ação é uma questão bem crucial, porque não adianta sonhar e não concretizar. O sonho, ele tem que estar no papel. Por que o mural? Eu falo do mural. E até também atribuído esse mural da vida extraordinária a Paulo Vieira, que fala brilhantemente sobre isso. Você tem que ter em sua casa ou na sua própria visão, da forma que você achar melhor, muito claro onde você quer chegar. Por exemplo, eu quero uma casa X, eu quero um carro Y. Você precisa dar nomes a essas coisas. Você precisa ter clareza. Eu quero montar minha empresa. Você tem que pensar até nos móveis da empresa. Você tem que ter isso muito claro. Entendeu? Do pequeno ao grande. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem para a Europa. Você vai imaginar até as roupas que você vai viajar para a Europa. Então, você tem que ver isso em minúcias. Então, para isso, você coloca um quadro no seu quarto ou na sua geladeira, onde você achar melhor. E todo santo dia você vai alimentando aquele desejo e tendo a clareza de que é ali que você quer chegar. Por exemplo, eu quero montar uma empresa. O que é que precisa para montar uma empresa? Isso, isso, isso e isso. Aí é o plano de ação. O que é que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? O que eu preciso atingir? De que forma? Você vai montar aquele plano e cada dia ou cada mês você vai fazendo até concretizar. Então, você tem que ter isso para você medir o que é que está dando certo, o que é que não está dando certo. Porque é preciso ter essa clareza. Porque se a gente não tiver clareza, não tiver claro esse mural, eu quero ter uma casa em condomínio fechado, eu quero ter um carro, um 4x4, eu quero ter uma geladeira Y, que são desejos, né? E eu quero realmente atingir pessoas através do meu trabalho, realizando os sonhos da casa própria. Eu tenho que ter essa clareza e onde eu quero chegar com aquele sonho. Eu quero atingir 1.000 pessoas, eu quero vender casas, apartamentos a 1.000 pessoas em um ano. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu vou trilhar um plano de ação. Como é que eu atinjo uma venda para 1.000 pessoas durante um ano? Se a gente dividir 1.000 por 12, a gente vê quantos a gente tem que fazer por mês ou a cada trimestre, que eu gosto de dividir por trimestre, porque a gente sabe que o cliente ele tem uma jornada de compra. Então, você vai fazer isso claramente, como você vai atingir. Primeiro, também delimitar o nicho. Qual o nicho? Qual é o nicho que eu quero atingir 1.000 pessoas para comprar os meus imóveis? Então, você vai ver etapa por etapa como você vai fazer, como você vai agir, os parceiros que você vai ter para que aquele sonho que é seu se concretize. Então, é preciso ter uma clareza, uma visão, e aquele mapa ali, todo santo dia, vai te dar força, garra, motivação para que aquilo se realize. Outra coisa, Anísia, o porquê alinhado à ação tem alguma coisa a ver com a lei da vibração? Como é que você associa? Com toda certeza. A gente fala muito, esse ano eu li vários livros, a gente vê a questão do positivo, do ser positivo, do mentalismo,
de você mentalizar, por isso que você enxerga ali, você vê todo santo dia, você está voltando àquela vibração boa, acreditando naquele sonho. Então, quando você tem, o mundo ele começa a girar ao seu redor e as coisas começam a acontecer naturalmente. Como o convite, por exemplo, para o Conecta, você, no ano anterior, a gente ali discutindo, a gente vai vir palestrar aqui no Conecta em 2023. E o que foi que aconteceu? Fomos para o Conecta 2023 e eu como palestrante e você como minha assessora. E, assim, uma realização, mas foi uma coisa que a gente proclamou, que a gente acreditou, que a gente sonhou. E sonhou e se concretizou, porque a gente visualizou. E a vibração é isso. Você coloca aquele mural, você vai ver que as coisas, o universo em si, ele vai girar para que as coisas realmente aconteçam, para que seu sonho realmente faça diferença na vida, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Porque eu tenho certeza que um sonho que a gente tem não é um sonho só para a gente, não é um sonho egoísta. É um sonho muito mais para a coletividade. Quantos pais querem uma casa porque querem ver a família reunida ali na mesa, ter uma segurança, ter tranquilidade, ter um local digno de se morar? Então, às vezes, o nosso próprio sonho é um sonho para uma coletividade também, não só um sonho individual. É um sonho coletivo. E aquilo vai transformar não só a sua vida, mas a vida também de outras pessoas. É aquilo que eu acredito. E a vibração é isso, gente. Por que, gente, pensar negativo se a gente pode pensar positivo? Por que pensar que as coisas vão dar errado em 2024 e não pensar que as coisas vão dar certo? Por que não ser otimista e buscar o otimismo e buscar as pessoas que pensam também positivo? A gente viu em Minha Casa Minha Vida, está em crescimento. O ano teve muito lançamento aqui em Sergipe, no Brasil todo. E a gente vê que a tendência é muitos imóveis serem vendidos próximo ano dentro deste programa. E aí você vai alinhar. Eu tenho uma vocação para Minha Casa Minha Vida, eu vou vender o que? Lote, apartamento, terreno, eu vou vender casa. Então, você vai alinhar dentro do seu objetivo, daquilo que você se identifica e montar o seu projeto profissional e também seu projeto de vida. Você também tem sonhos como eu já tinha. Eu tenho hoje um apartamento que eu imaginava. Eu dizia, quando eu conquistei esse apartamento em 2019, e foi uma surpresa para mim, porque eu me imaginava em 2018 que só com 5 anos eu atingi aquele patamar daquele apartamento que hoje eu moro. E eu, um ano depois, um projeto que era para 5 anos, eu fui lá e consegui. O que é isso? É a imaginação, é o mural da vida extraordinária. Você disse que sonhava com a garagem coberta. Coberta, justamente. Eu sempre sonhei. O apartamento que eu morei anteriormente era aquela garagem mais simples, né? A gente chegava, às vezes, chovendo, né? E tinha que dar aquela corridinha quando esquecia o guarda-chuva. E eu sempre dizia, eu vou ter uma garagem coberta, uma garagem desses condomínios mais modernos, onde eu vou colocar o meu carro e já vou entrar diretamente lá no elevador. E eu falava isso, eu falava assim, né? Falava, entre aspas, da boca para fora, mas já acreditando, só que eu acreditava que se realizaria em 5 anos. E realizou dentro de 1 ano. Em 1 ano. Em 1 ano eu consegui essa oportunidade. Surgiu uma promoção em uma construtora, do qual eu fui até para mostrar para clientes. Não foi para mim, não. Foram para clientes. E quando eu entrei no apartamento, sabe aquela coisa que você sente? É meu? Não é meu. Não, vou fazer de tudo. Eu vou arregaçar as mangas aqui, mas isso aqui é meu. E foi o que aconteceu, né? Tiveram... a reserva caía, não sei, tantas coisas aconteceram, mas como era algo que estava no coração de Deus, eu sempre falo, dentro do meu coração e também alinhado com aquilo que Deus queria para a minha vida, e em 1 ano eu consegui, e o mais incrível, em menos de 3 anos eu quitei. Né? Quitei esse mesmo imóvel com muito trabalho, com muita garra, que é o plano de ação, que é o plano de ação. Eu fui fazer o quê? E que, por sinal, Nilza, você tinha um projeto de quitar. Em tanto tempo acabou... Eram em 5 anos o projeto de quitar. Eu quitei em 3. Mas aí, Lanúzia, foi porque veio o IPCA. O IPCA, vixe Maria, me fez perder os cabelos. Aí eu foquei, porque eu queria o quê? Pagar o mais rápido, porque eu sei que o IPCA crescendo, meu saldo devedor ia aumentar. Então, tudo que eu ganhava na época, na corretagem, tudo que vinha de extra, eu ia lá e amortizava. O apartamento, eu ia lá e amortizava. E hoje seu apartamento está quitado. Graças a um planejamento e, infelizmente... E ação. Mas não é só planejar. Eu planejei eu ficar em casa, sem fazer ligação, sem usar essa estratégia, sem ir atrás dos clientes. Foi o ano que mais trabalhou. Muito, muito. Foram os 3 últimos anos que eu mais trabalhei, 2020, 2021.
2022 deu aquela brecada por conta de alguns projetos. 2023, que agora a gente veio com essas novidades aí, com palestrante, etc. Mas 2020, 2021 e 2022 foram anos de muito trabalho, de muita garra, para que a gente conseguisse aí atingir esse objetivo. E, para você ver, uma coisa a gente acha muito distante, mas ela pode estar muito próxima. É isso que eu quero dizer para você que está em casa. Uma coisa que eu pensei que seria para 5 anos, foi em 1 ano, que eu comprei um imóvel dos meus sonhos. Claro que o sonho vai se renovando. Hoje eu já quero uma casa em condomínio fechado, mas faz parte da vida. Mas aquele sonho inicial que eu tinha, eu atingi. E atingi em muito menos tempo do que eu mesmo imaginava. E até também tem aquela ideia, né? Quando você realiza um sonho e esse sonho ele se concretiza, você ganha uma autoconfiança. E aí você quer partir para algo mais desafiante, porque se você não se desafia, você não sabe até onde pode ir. E uma coisa, Nilza, que você falou, que eu anotei aqui, é sobre mente infinita. Tem muita gente que precisa... Né? O que é essa mente infinita? O que é que você pode nos explicar sobre a mente infinita? É porque tudo, a gente sabe que é a neurociência que está na moda hoje, eu não sou neurocientista, entendo um pouco sobre o assunto, é aquela questão de você realmente imaginar, acreditar, porque a sua mente, ela não sabe o que é real e o que não é real, que ainda se concretizou. Mas se você todos os dias pensar que vai conseguir, que vai atingir aquilo, a sua mente ela vai trabalhar a seu favor. É melhor, muito melhor você pensar que vai conseguir, que vai alcançar aquele objetivo, do que você pensar, você mesmo se auto-sabotar, se auto-boicotar. Então, é melhor você pensar, mentalizar e visualizar que você vai alcançar aqueles objetivos e que você vai conseguir. E eu vejo todo mundo que mentaliza, que consegue. A gente vê até Bob Proctor, que fala muito disso, de vibração também, de pensamento positivo, de mentalidade, de mentalismo. A gente vê também que uma ação gera uma reação. Se você não age, também vai ficar parado. É a mesma coisa. Nós somos matéria, né? Nós somos espírito, nós somos energia. E a gente tem que vibrar com a energia daqueles que também querem a mesma coisa que a gente. Aí você quer vender muito, aí você fica lá na imobiliária focando. Tem como? Não. Você tem que se aliar a quem gosta de vender, a quem quer vender, fazer parcerias com quem está na mesma vibração que você. Agora, você quer vender 5 vendinhas por mês. E aí anda com um corretor que só quer ficar batendo papo, fofocando. Tem como vender? Não tem. Você tem que estar ligado a um corretor que está ali, aprendendo com ele, você que é iniciante, observando o que ele faz, verificando o que é que dá certo. E você ali vai aprendendo e vai alavancando as suas vendas. Você, corretor, você tem que sentar na mesa de quem mais sabe do que você. Lembra que eu sempre falei? Ter a humildade, né? Ter a humildade de aprender sempre. Ter aquela humildade de saber que você nada sabe. Se colocar como aprendiz mesmo, sempre, sempre. Sentar na mesa de quem mais sabe. Era o que eu sempre fiz. E a gente tinha uma estratégia. A gente estava conversando até esses dias, né? Uhum. Como a gente aumentou nossas vendas, que a gente observava corretores top, que, por sinal, a gente admirava muito mais do que competia. Com certeza. A gente admirava muito mais. E teve até um contratempo com esse corretor, disse: eu admirava tanto você, e você nem sabe o quanto eu te admirava, o quanto eu observava a sua auto-performance. E você nem percebia que eu olhava para você com bons olhos, não com olhar de competitividade. Aí a gente estava conversando que a gente olhava assim: puxa, fulano faz assim, faz assim, faz assim. Vamos repetir a mesma coisa? E a gente percebeu que o nosso número começou a dobrar a partir do comportamento que ele tinha nas vendas. Mudança de comportamento. Isso. Você viu? Mudança de comportamento. Isso. A gente fala de sonho, a gente fala de meta. A questão da meta, falando o que é meta. Né? A gente tem essa pergunta aí, o que é meta? Então, meta é uma palavra que vem da origem grega, do grego antigo, que chama transformação, mudança. A meta é isso, é uma transformação, é uma mudança. É algo que você vai ter que fazer para que aquilo aconteça. Então, meta não é só ter aquele número, não. Quero vender 5 vendas e... Meta não é números. Não, é número. Não, de forma alguma. Meta é comportamento, é mudança de hábitos. Você tem que ter um comportamento que se alinha ao seu desejo. O seu comportamento tem que mudar, os seus hábitos têm que mudar, tudo tem que se transformar para que você atinja aquela sua necessidade, aquele seu grande sonho. Porque se você não mudar e você fizer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, você vai sempre ter os mesmos resultados. E se você transformar a sua vida, mudar sua vida, transformar, se lapidar para chegar àquele objetivo,
Você vai ter que mudar o quê? Comportamento, novos hábitos, se juntar com parceiros que pensem igual a você. Você vai transformar o seu ecossistema para que tudo flua para o seu objetivo e seu sonho final. Nilza, é engraçado, né? Quando eu fiz gestão de administração na faculdade, e o que a gente aprende é que bater meta é alcançar números. E a gente percebe que isso é arcaico. Você falando aí, a gente percebe que bater meta é se transformar, é acreditar em si. Que quando a gente acredita em nós mesmos, na transformação, na mudança de hábito, a gente consegue atingir aquele objetivo e até ultrapassar aquilo que a gente planejava. Com toda certeza. Eu me lembro que eu trabalhei na Oi, na parte de telefonia, nas vendas de celulares através de telefone, e que minha meta era 15. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostava de me desafiar. E 30 era para os veteranos que recebiam um salário maior. Aí eu olhei assim, eu disse, eu estou acabando de chegar nessa empresa aqui, mas eu vou bater 30. E aí eu bati 30. Bati 30, era 15, eu bati 30, ganhei premiações. E aí os veteranos chegaram para mim e disseram, poxa, Lanúzia, você bateu 30 como iniciante, vão aumentar a nossa meta. Então, quer dizer que eles estavam ali na zona de conforto, só nos 30. Aí eu cheguei, fui além, era para eu bater 15 como iniciante, cheguei nos 30, telefones vendidos, que antigamente o celular vendia por telefone, e aí ultrapassei aquela meta. Aí a empresa aumentou eles para 40. Eita. E os novatos para 30, porque era possível a partir dessa iniciativa. Então, a gente muda o conceito de que meta é a transformação, é acreditar em si. Uma coisa interessante aqui que eu vou perguntar a você é sobre, quando você falou que meta e transformação é mudar o hábito, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de mudanças de hábito, como ele pode transformar e fazer com que a gente alcance os nossos objetivos. Eu digo que tem 2 livros muito importantes para você, corretor, para você, caro ouvinte do nosso podcast, do nosso também no Spotify, que esse podcast também está no Spotify. Você que quer transformar a sua vida, um livro está aqui, é O Poder do Hábito, um dos, fora Hábitos Atômicos, porque não é só mudar o hábito, e saber como é que acontece essa transformação do hábito, porque você tem que ter paciência, você tem que ser resiliente, e tem hábitos que são mais fáceis de mudar, e tem hábitos que são mais complexos para se mudar. E você tem que focar em hábitos, que eu falo, angulares. Por exemplo, o que transformou minha vida? Atividade física. A atividade física me trouxe uma alta performance. A atividade física me levou a centrar, a ter disciplina, a ter compromisso. Porque um hábito, ele transforma sua vida no todo. Aí melhora a saúde, você começa a comer melhor. Aí você começa a se preocupar com a sua própria saúde, com a sua alimentação. Você começa a melhorar a sua estima, a tratar as pessoas melhores, porque o seu humor também melhora. Então, um hábito angular, como, por exemplo, a atividade física, é imprescindível para qualquer tipo de profissão. Imagine para a profissão de corretor de imóveis, dono de imobiliária, que a gente sabe que é aquele mar de emoções, né? Vendeu, não vendeu, vendeu, não vendeu, caiu, entrou, a venda não entrou, e a gente sabe o quanto é agoniante e quanto a atividade física é salvadora. Porque você começa a transformar a sua própria vida. E através de um hábito angular, que eu falo que é a atividade física, que é você ter alta performance na atividade física, você começa a melhorar a sua alimentação, você começa a melhorar outras coisas ao seu redor. Seu humor melhora, seu atendimento com o cliente melhora, tudo melhora. Então, eu falo que tem esses hábitos angulares, que para mim é atividade física, o outro é sono. O sono é essencial. Você que quer dormir tarde, você que dorme poucas horas por dia, o sono é muito importante e regenerador. O sono é que faz você ser criativo quando você dorme bem. O sono é que quando você dorme bem, você acorda de bom humor. Quando você realmente tem um sono de qualidade, tudo na sua vida no outro dia muda. Então, a importância de, no mínimo, 7 horas por dia você dormir, de você ter regramento, de você ter disciplina. Porque você tendo atividade física, você tendo um bom sono, aí vem a alimentação, aí vem a rotina, a disciplina, aí vem outras coisas que você vai conquistando. Mas eu digo, né, de uma hora para outra, não é, Lanúzia. Por isso que eu falo dos hábitos atômicos. É você crescer 1% por vez. 1% aqui, 1% ali. E, realmente, uma coisinha por vez. Você não pode querer mudar a sua vida por completo. Você escolha 1, 2, no máximo 3. Mas, se você for daquela pessoa, bem, vá com a primeirinha.
Comece com 1 minuto, com 10 minutos, com 15 minutos e vá ampliando. Por exemplo, a leitura, que é muito importante para nós corretores, o conhecimento, ver podcasts, ler livros, assistir conteúdos que acrescentem na profissão. Isso é um hábito que você vai construir. Mas se a pessoa só assiste novela, Lanúzia, se a pessoa só vê fofoca, se a pessoa só fica ali no WhatsApp vendo porcaria, ou vendo coisas que não vai alinhar com o seu sonho, que não vai ajudar a desenvolver o seu sonho. Então, isso você precisa mudar, mas é de uma hora para outra? Não. Você só vai mudar quando você começar a colocar um livro para ler, uma página. Colocar um podcast que você acha importante, você coloca ali 1 minuto, 10 minutos, 5 minutos. Mas comece. Tenha clareza onde você quer chegar e comece aos poucos, sabendo que você muda, você começa com 1 minuto, amanhã com 2, depois com 3. Daqui que você for ver, quando chegar no final do ano, olha o ganho que você vai ter. Só porque você começou, você iniciou. E o livro sobre o poder do hábito, ele mostra como é que você constrói um hábito bom e como é que você destrói também um hábito ruim, porque a gente tem vários hábitos ruins. Por exemplo, eu gosto de série, e como gosto de série. E quando eu começo a assistir as séries na Netflix, eu quero assistir todos os episódios, porque eu sou ansiosa, já sei da minha fragilidade. Então, o que é que eu faço? Corro das séries. Ou só vou assistir uma série no meu momento de lazer, que eu realmente preciso relaxar, descansar, mudar. Mas no meu momento de trabalho, não olho de jeito nenhum, porque eu tenho que focar e colocar minhas energias no meu projeto de vida, no meu sonho, naquilo que eu quero realmente atingir. E você falou uma coisa aí que eu achei interessante, principalmente para muita gente, o ano tá terminando, aí vem o ano que vem, muita gente que não conseguiu cumprir essa meta de fazer a sua atividade física, que hoje é considerado... eu digo que é hábito angular porque ele transforma as outras áreas. Vão transformando os seus outros hábitos. E aí, em relação à atividade física, quando fala da questão da mudança de hábito, que você falou aí, eu garanto que muitas vezes você não queria ir. É complicado. Eu mesmo, assim, eu procrastino, Ave Maria, eu fico ali, ai meu Deus. E o que é que a gente faz para construir um hábito? A gente vai facilitar aquele hábito. Coloque sua roupa de ginástica ali perto de você, o seu tênis, coloque um horário, determine algumas coisas, facilite. Quando você quer construir um hábito, você começa a facilitar para que ele se faça. Mas o que é fácil? Não é fácil. Quantas vezes eu fico ali, até fico para lá, para cá, enrolando. Mas aí eu digo, não, vamos sem vontade. Aí quando chega lá, tudo muda. A vontade, agarra a vontade, você vai lá, pega os aparelhos, você vai lá, faz até além daquilo que você imaginou. Se você queria fazer 30, você já faz 1 hora. Mas é você vencer aqueles obstáculos. E às vezes o obstáculo é você mesmo. Porque o nosso corpo quer o quê? Descansar. É natural, é da nossa natureza. Ele quer descansar, ele não quer fazer esforço. Mas a gente sabe que o esforço que a gente está fazendo ali é justamente para que possa fazer esforço no momento certo, no momento do nosso trabalho. E às vezes é muito difícil lidar com o cliente, então você vai ter aquela resiliência de ouvir, paciência. Então a atividade física já vai melhorar isso, porque você se venceu para ir para a atividade física e você vai se vencer com aquele cliente. Então é um ciclo positivo que você vai fazer na sua vida. Porque tem dias que eu não quero mesmo ir, não quero ir. Aí eu fico, ai meu Deus do céu, mas aí eu vou. Eu vou porque é uma decisão. A gente tem que ter o poder da decisão. Não é do gostar, eu só vou porque eu gosto, eu só vou porque eu estou querendo ir. Eu estou com vontade. Porque eu estou com vontade. Não, é decisão mesmo. É você colocar um horário, colocar uma meta de 4, 5 vezes por semana, fazer sua atividade física, fazer o que você gosta, seja correr, seja nadar, seja a própria musculação, mas fazer, ter aquele compromisso com você mesmo, que é uma decisão, porque vontade, se a gente for pela nossa vontade, a gente fica em casa mesmo. Domingo, Lanúzia, para fazer caminhada de manhã, 6 da manhã. Quem quer fazer? A maioria das pessoas estão em casa no domingo, dormindo até mais tarde. Mas as pessoas que sabem onde querem chegar, que têm um objetivo, que planejou, elas sabem o porquê estão caminhando 6 horas da manhã em pleno domingo. Entendeu, Lanúzia? Entendi. Sobre essa questão da inteligência emocional, tem tudo a ver com metas? Com toda certeza, porque a pessoa que não tem inteligência emocional, que não se conhece, que não tem o autoconhecimento, que não sabe a sua identidade, que não sabe a sua missão, que não sabe o seu propósito, como é que ela vai chegar a atingir as suas metas, os seus objetivos, se ela não se conhece? Se ela não sabe do que ela é capaz? Se ela não sabe das fragilidades, dos seus limites e também dos seus pontos fortes? Porque eu digo, se você tem ponto forte, você vai o quê?
focar nos seus pontos fortes. Você vai trabalhar os seus pontos fortes, porque é aquilo que vai trazer o seu grande resultado. É o que eu falo do princípio de Pareto, 80-20. Você vai focar naqueles 20%, naquela coisa mais importante, no que é mais importante. E não no que é urgente. Eu até faço, tem um gráfico que fala urgente, importante, delegável, papá. Você tem que saber o que é que você vai fazer. E você tem que focar muito no importante. Você não pode estar muito no urgente, não, porque isso quer dizer que você está procrastinando demais as coisas. Você tem que focar no importante. E, para isso, você tem que se conhecer, ter o autoconhecimento, que é a inteligência emocional, de dizer não quando tem que dizer não, de dizer sim quando tem que dizer sim, de fazer as coisas mesmo sem ter vontade, porque é isso que vai trazer o resultado, é a constância, é o dia a dia. É essa constância, esse hábito que você vai construir diariamente. É esse trabalho, às vezes a gente quer panfletar e às vezes vergonha de entregar um panfleto. Qual é a vergonha que faz entregar um panfleto? Você que está começando agora e que precisa dessa venda. Então, é você se rasgar. Quantas vezes foi difícil para a gente no início entregar um panfleto? Né? Quantas vezes foi difícil a gente estar ali no atendimento e ter clientes arrogantes, a gente ter que, né, atender bem, independente de ser quem seja, de ser um cliente maravilhoso, de ser um cliente realmente que nos traz considerado difícil, né? Então, é aquela situação, você precisa se conhecer, você precisa ter clareza dos seus objetivos e trabalhar a sua inteligência emocional, porque não é fácil. Nilza, e como você busca esse autoconhecimento? Olha, quais são os caminhos que você busca? Eu digo assim, a atividade física me alivia, mas tem a questão da meditação, tem a questão da espiritualidade, tem a questão de você realmente buscar se entender, porque assim, eu sei das minhas fragilidades, eu sei dos meus limites, e desses limites eu vou transformar, amenizar isso aqui, mas eu busco muito focar no positivo, que são os meus pontos fortes. Porque eu não vou parar só na minha dor, não vou parar só no que eu sou limitada. Eu vou lá nos meus pontos fortes, eu vou trabalhar. Eu gosto de estudar, ótimo, vamos ler mais livros. Eu gosto de atender pessoas, vou atender mais pessoas. Eu gosto de ajudar pessoas, vou ajudar mais pessoas. Eu gosto de usar a minha criatividade para poder beneficiar e explicar de forma bem simples as pessoas a comprar um imóvel. Vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo que eu tenho de forte. O que eu tenho de fraco? Eu tenho sou um pouco estressada. Vou trabalhar isso na atividade física para amenizar. Mas eu não vou focar nisso, porque isso para mim é um negativo. Eu vou focar sempre nos positivos, nos meus pontos fortes, vou trabalhá-los para aprimorar cada vez mais, porque é o que vai me trazer o resultado. O que vai me trazer o resultado é onde eu vou focar, no lado bom, no lado positivo. Por exemplo, no atendimento, o que é que você vai focar? Na escuta do seu cliente, para entender o que é que ele deseja. Você vai focar em falar e dizer o produto e querer vender? Naquela hora, não. Primeiro você escuta, você entende e depois você oferece. Então, para tudo tem um método, um roteiro. A gente sempre fala da portas do roteiro. Portas do roteiro é para tudo, viu? Para tudo nessa vida. E a inteligência emocional, voltando para a inteligência emocional, é um trabalho. Você vai ficar... você vai mudar de uma hora para outra, é o que eu falo, é uma mudança gradual. Gente, você manter aquela tranquilidade que aquele cliente que está te estressando não é fácil, não. Não é todo corretor que não estoura, não é todo corretor que desiste do cliente porque ele é difícil. É um trabalho. Quantos clientes difíceis a gente teve que, né, ficar ali até o fim, ter resiliência, saber qual era o nosso objetivo. Lembra? Eu quero atingir 10 vendas. Eu não vou deixar me vencer porque esse cliente está assim. Vou lá, vou atrás, vou resolver, vou ver tal pendência, vou ajudar, vou pegar na mão dele, mas ele vai comprar. Vou tolerar o temperamento do cliente, as objeções. Vou compreender a desconfiança dele, que é umas desconfianças, umas coisas. Lembra? E que não era nada, é porque a pessoa tem aquela característica, né? E também porque, às vezes, passou por experiências ruins com outros colegas nossos, ou passou por experiências que foram traumáticas para a pessoa, e, às vezes, o outro corretor não tem nada a ver, mas acaba levando aquela rebarba que eu sempre falo, né, de um sentimento de frustração que ele teve anteriormente. E a gente tem que superar tudo isso em prol da nossa meta, em prol do nosso objetivo final, em prol da nossa própria missão, nosso propósito. Porque lidar com pessoas não é fácil, cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem a sua forma de pensar, de lidar. E eu sempre falo uma coisa que eu acho muito importante, Lanuzia, que foi uma das coisas que eu aprendi, que eu melhorei muito, minha alta performance em vendas. O que é que eu controlo? E o que é que eu não controlo? O que é que eu controlo? Aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu posso fazer.
aquilo que depende somente de mim. E o que eu não controlo? O que é que eu faço? Eu acredito, eu coloco positividade, eu fé. Lembra que eu falava aquela frase, vamos com fé. Por quê? Eu vou mandar na análise da Caixa, se a Caixa quiser reprovar o condicional, eu tenho como mandar nisso? Eu tenho como controlar isso? Não. Eu tenho como controlar a decisão de um cliente que quer comprar? Se ele não quiser comprar, ele não vai comprar, independente se seja por causa das crenças deles limitantes, porque ele tem medo, porque isso, porque um familiar deu uma opinião que tirou realmente ele do ângulo, ele começou a ver o imóvel como coisa ruim para ele, ou que alguém invejoso lá deu uma opinião e que tirou ele realmente de cena e ele começa a questionar se realmente quer aquele imóvel ou não. Então, a gente, com muita sabedoria, tem que ter muita paciência na jornada do cliente, claro, e também entender que tem coisas que a gente não controla. E o que é que eu não controlo? Eu vou na fé, eu vou confiar. E eu vou fazer o meu trabalho bem feito. Eu vou atender da melhor forma possível, porque depende de mim. Eu vou mostrar o melhor imóvel possível, porque depende de mim. Aquilo que depende de mim, que são os meus pontos fortes, que aquilo que está sob o meu controle, eu vou fazer da melhor forma, extraordinária, maestra possível. Mas o que eu não controlo, o que é que eu vou fazer? Tentar, pelo menos, ter uma previsibilidade. Como assim? Eu não controlo a análise da Caixa, né? Mas eu controlo meu cliente não pegar um financiamento veicular, porque eu sei que vai atrapalhar na hora do financiamento final. Entendeu? Mesmo que eu não controle, eu posso o quê? Visualizar aquilo que eu não controlo e ver as dicas para o meu cliente. Mas eu tenho que ter a noção de que aquilo ali eu não controlo, que tudo pode ocorrer. Você falou muito aí de pontos fortes, de pontos fracos. Qual foi o livro que te ajudou no seu autoconhecimento? Que você disse, poxa, esse livro realmente aqui fez eu enxergar algo que eu já sabia, mas eu tomei posse e aí eu vou começar a gerar alguns hábitos diferentes. Que você também falou aí do poder do hábito, da questão dos hábitos. Olha, qual foi? Vários livros foram muito importantes na minha vida, o poder do hábito, mas o essencialismo na minha vida ele é transformador. Eu sempre releio. Acho que quase todo ano eu releio esse livro. Porque é algo que assim, sempre todo. Porque eu falo também uma coisa que eu aprendi na Febracis, aprendi lá nos cursos com Paulo Vieira, de que aprender é mudar. Então, eu só aprendi algo se realmente eu mudei, se eu transformei a minha vida. Se eu não transformei, eu sempre volto lá e vou mudar. Por quê? Eu tenho hábitos que estão enraizados em mim por algum motivo, de ser acumuladora, de coisas bobas, mas que está lá em casa. Para que 5 camisas eu só preciso de uma? Para que tantos sapatos? Para que tanto... Tem coisas que são descartáveis, a gente às vezes fica acumulando. Como também coisas emocionais a gente fica acumulando. Como às vezes um ódio, uma raiva. Por que não deixar aquilo passar? Porque aquilo só vai fazer mal para você mesmo. Então eu falo que são vários livros. Eu já li o Foco, alguns que estão aqui, O Poder da Ação, transformou minha vida em termos de visão. O foco na prática me fez realmente ter disciplina, porque minha dificuldade sempre foi procrastinar e não ter disciplina. Eu aprendi a ter disciplina, porque, para mim, a palavra-chave é disciplina. É você fazer mesmo sem querer, mesmo sem vontade, mesmo sem desejo, mas saber que você está fazendo em prol de um grande objetivo lá na frente. Eu quero atingir tal coisa, eu quero ter tal coisa, eu quero realizar essa missão, eu quero conquistar isso para as pessoas, que vai além de mim. O que é que eu preciso fazer? Então, eu vou me decidir e me disciplinar. Eu vou caminhar em torno disso até o fim. Mas para isso eu preciso da disciplina. E a disciplina vai ter dias que eu vou acordar mal. E porque eu estou mal eu não vou trabalhar? Vou trabalhar. Vai ter dias que vão ser difíceis, que a gente vai atender 10 clientes e ninguém vai querer fechar. Vai ter dias também que você vai atender 10 e todos vão querer fechar. Então, a gente não pode ir por essa maré. A gente tem que fazer o nossa disciplina, nosso planejamento, nosso plano de ação e cumprir ele à risca. Vai ter dias que vai ser fácil sair da cama e ir para a imobiliária trabalhar? De forma alguma. Vai ser fácil fazer uma panfletagem em tal local, em pleno domingo, que você queria ficar em casa descansando? Não, não, não. Quantas vezes a gente trabalhou de domingo a domingo em prol de um objetivo? Então, às vezes, é necessário sacrifício. Não é só o oba-oba, não. Vender bem, um corretor que é alta performance, ele se sacrifica. Ele vai além dos seus próprios desejos, a gente sabe, o nosso corpo ele quer descansar, a gente quer dormir, a gente quer fazer aquilo, a gente vai na disciplina, mesmo sem vontade, porque quando a gente tem clareza onde a gente quer chegar, a gente tem que ter essa motivação intrínseca, porque não é fácil não, nem todo dia é santo não, viu? Tem dias que é difícil para tudo. Tem dias que mulheres têm menstruação, né? Às vezes está na TPM, mas vai ficar na TPM em casa reclamando, murmurando? Não. Positivo, vou conseguir meu objetivo, vou passar por cima disso aqui, vou lá, vou com garra.
Eu falo também, Lanusa, que o essencialismo ele mudou minha vida justamente para ter noção e aprender também com foco a dizer não. Quantas coisas aparecem para a gente dizer sim e sair do nosso próprio foco? A gente não pode sair do nosso trilho, do nosso caminho, da nossa disciplina. É alguém que vai lá na imobiliária, eu estou trabalhando ali para atender cliente, quer me tirar do foco, quer me chamar para ir no shopping, passear, em pleno horário de trabalho, não posso. Tenho que dizer não, ser delicada. Não, agora eu não posso, não, só se for depois de tal horário. Se você puder ir tal horário, eu posso até sei que eu possa ir. Então, você tem que ter clareza no que você quer e dizer muitos nãos. E dizer sim para aquilo que sim vai te acrescentar. E o essencialismo me ensinou muito isso, de eliminar o que eu tenho que eliminar, de ter clareza naquilo que eu tenho que ter clareza, de saber o caminho que eu vou, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, e também de executar, que é a ação. Eu preciso fazer as coisas acontecer e ter também clareza de que as coisas não acontecem do dia para a noite. É a constância, é o dia a dia. É por isso que eu acredito também no 1% lá dos hábitos atômicos. É um pouquinho aqui. Daqui a pouco você vê a transformação no seu próprio corpo quando você está malhando. Lembra quando você começa a não ver transformação nenhuma, né? Somente mulher. Depois de 6 meses é que você já começa a ver alguma coisa, depois de 1 ano é que você já começa. Mas é o tempo, é a constância que vai trazer um resultado. Bem assim nas vendas, bem assim na corretagem, em qualquer área da sua vida é o quê? A disciplina e a constância. E você tem que focar naquilo que realmente vai mudar a sua vida. O que é que vai transformar a sua vida? Por exemplo, o corretor, que eu falo que é medíocre, que falam. Vai lá na imobiliária, faz sempre a mesma coisa, espera que um lead caia, né, do céu, ou que um cliente entre lá no stand e fica só esperando as coisas. Esse corretor vai vender bem? Não. Se quando tiver numa época boa de imóvel, até ele vai vender alguma coisa, porque está numa época boa, né? Mas e na época de dificuldade, como é que ele vai se reinventar se ele só fica esperando as coisas caírem do céu? O corretor bom, o corretor profissional, alta performance, ele vai atrás, ele vai aprender coisas novas, ele vai ver quais são as tendências do mercado, ele vai estudar, ele vai buscar novos conhecimentos, ele vai se aliar com pessoas, com parceiros que vão acrescentar. Então, é uma mudança realmente de mentalidade e de comportamento e de hábitos. Porque quem tem bons hábitos, eles vão construir coisas boas. Não tem como. O hábito e o comportamento vai fazer você bater sua meta e você superar sua meta. Eu sempre trabalhei com 3 tipos de metas. Uma meta mais simples, que é aquela que todo mundo alcança. Uma meta razoável, onde é possível bater. E uma meta, como você falou, que inimaginável, que as pessoas acham que não pode conseguir. E eu já superei todas elas. Lembra que eu falava do top 10? Top 10, top 10, top 10, top 10. Tinha um lema, que eu queria fazer 10 vendas no mês. E chegou um mês que eu fiz muito mais que 10 vendas no mês. E isso não em época de lançamento, não, com aquele monte de estoque, não. Foram em épocas difíceis, onde a gente conseguiu vender mais de 10 vendas mês. Por quê? Eu acreditava naquilo, eu pensava, sonhava com aquilo, e tinha aquilo todo santo dia, quando eu pegava o meu caderno. Poder na ação, aqui, ó. Deixa eu ver se ele veio aqui. O foco na prática, o caderno de ação. Está aqui, não. Mas nesse caderno de ação, todo dia eu ia lá e colocava. Eu tinha isso muito claro, onde eu queria chegar com relação às minhas metas. Porque eu tinha os meus planos, eu tinha os meus sonhos, eu tinha coisas e eu tinha clareza onde eu queria chegar com aquilo. Tanto em ajudar as pessoas, que eu sempre gostei muito de ajudar pessoas, de tirar do estado atual e levar para um estado melhor, de tentar quebrar aquelas crenças limitantes, de levar pessoas que moram num local insalubre, ruim, e levar para um local melhor, mas também pensando na minha meta pessoal, no meu desejo de vida, no meu projeto de vida. Atingir os meus próprios projetos, mas também de que forma? Ajudando pessoas, com ética, com valores, com tudo. Mas eu tinha aquilo na cabeça, top 10, e eu já ultrapassei. Porque eu ficava, lembra? Quando eu comecei, era uma vendinha, e 3 tá bom, né? 3 tá pagando minhas contas, tá bom. Aí depois eu digo, epa, eu li o livro, olha, você tem que ter o quê? Uma ambição positiva. Você tem que crescer. Você tem que ultrapassar os seus próprios limites. Porque é assim que você cresce. Você bota uma meta de 1, você bate em 1 todo mês. E aí? Está mudando em quê? Bota uma meta de 3, se você já bate em 1. Bota uma meta de 5, uma meta de 10. Se você já é alta performance, se você já consegue bater 5. Agora, veja os meios que você tem que fazer. Se você atende somente 10 clientes por dia, quantos eu tenho que atender para atingir essa minha meta? É esses cálculos que você vai fazer. Você tem que fazer cálculos, você tem que ver um plano de ação claro do que você vai fazer
do que você vai executar para que aquilo aconteça. Porque nada cai do céu, não, gente. Não é assim, pensei, não é só pensar, não. Pense bem, pense positivo. Porém, haja, faça o plano de ação. Faça a coisa acontecer. E para a coisa acontecer, você tem que organizar, ter um plano muito claro do que você vai fazer. Quantas leads você tem que captar? Quantas pessoas você vai atender no dia? O que você precisa fazer? Qual produto eu vou focar? Quais construtoras eu vou focar? Vou focar em imóveis na planta? Vou focar em imóveis prontos para morar, usados? Vou focar em lotes? Em que eu vou focar? Por exemplo, aqui Sergipe, que é um universo, a gente tem um mercado um pouco mais diferenciado dos demais. São Paulo, por exemplo, um mercado mais amplo. Onde é que eu vou focar? Onde é que eu vou nichar? O que é que eu vou fazer? Qual é a tendência deste momento? Onde é que eu vou me dedicar? Então, tudo isso você vai pensar, vai fazer seu plano de ação, vai anotar o que você quer, vai anotar até onde você quer chegar, porque pode ser que você realmente só queira fazer 3 vendas por mês, porque é o suficiente para o seu desejo, para o seu sonho. Você queira, nesse momento, ficar mais próximo da sua família, estar mais próximo dos seus filhos, tranquilamente, é o seu desejo. É a sua meta, mas vai ter aquelas pessoas que querem uma meta maior, um valor maior, porque quer conquistar algo financeiro, algo, um apartamento dos sonhos, um carro dos sonhos. Quer transformar, comprar uma casa para sua mãe, tem uma ambição maior. Então, ele pode fazer os 10, mas pode ser que tem pessoas que também só queiram 3. Não existe nenhum problema, desde que você faça para que aquele seu sonho se concretize. Se você quer hoje ficar mais próximo da sua família, mais próximo dos seus filhos, você tem que ter essa clareza. Para não chegar no ano e se angustiar, eu só vendi 3, fulano vendeu 10. Vendeu 10 porque ele se projetou para aquilo. Porque ele quer aquilo, é o objetivo dele, aquilo. Certo. E você ter clareza, que eu falo, é isso. Saber onde você quer chegar e qual o seu objetivo daquele ano. Certo. Você falou uma coisa aqui que eu anotei sobre a questão do estado atual. A gente percebe que, de vez em quando, você fala sobre esse assunto. De que, por exemplo, vender não é somente vender um produto, mas é levar o cliente para outro ambiente, para outra realidade. Faça uma ligação entre o estado atual de uma pessoa e o estado futuro que ela pode chegar, e até onde o corretor pode ajudar esse cliente, ou até mesmo eu está falando aqui da parte imobiliária, mas o estado atual não se define só na venda, não, coisa. Em outras áreas. Mas sobre esse estado atual, fale um pouco sobre isso. Por exemplo, vamos supor, meu estado atual há 10 anos atrás, eu estava começando na corretagem, eu mal sabia vender. Eu achava que era apenas um complemento da minha renda, porque eu já era funcionária pública. Então, tinha toda aquela visão deturpada da coisa. E aí, comecei na profissão, tirei meu Cresce e comecei a atuar como corretora de imóveis, há 12 anos aproximadamente, lá atrás. Então, eu comecei a visualizar e comecei a atender as pessoas e comecei a descobrir o meu próprio propósito, minha própria missão. E vi que era algo muito além daquilo ali. Então, comecei a mudar o meu próprio pensamento, que era um pensamento errôneo inicialmente quando eu comecei, e que, na prática, eu aprendi e encontrei a minha missão, que era vender imóveis, que era ajudar pessoas, que era transformar vidas através da habitação. Aquilo me trazia um rendimento, trazia. E me trouxe muito mais, porque eu não pensava no que eu ia ganhar, eu pensava no que eu queria fazer e ajudar as pessoas a transformar a vida delas. E quando eu digo assim, é porque a gente vê muitas pessoas que têm condições de comprar e não compram por medo, porque tem aquelas crenças limitantes, porque vêm pessoas que atrapalham a compra, uns amigos que não são amigos, né? Parentes que não são parentes, né? Que às vezes vem aquele sentimento de inveja porque fulano está comprando e eu não estou comprando, né? E às vezes fica botando caramiola na cabeça das pessoas, e as pessoas às vezes acabam desistindo de um sonho, de uma coisa que seria um bem para ele, e ele está vendo hoje como algo que vai apertar ou vai colocar caramiola, outras coisas que a gente sabe o que acontece. Então, às vezes, você precisa descobrir qual a sua missão, seu propósito. Quando você descobre, tudo clareia. E quando clareia, você vai crescendo. Eu digo, de lá para cá, o quanto eu cresci. Eu tinha um estado atual, na época eu estava endividada, tinha alguns problemas, morava num apartamento mais simples, olha o estado que eu cheguei. Hoje eu consigo um apartamento muito melhor, uma vida muito mais estável. Consegui ser palestrante. Olha onde eu cheguei. Eu falo isso. E, às vezes, a mudança de hábito, a mudança de local, a mudança de um local para outro, transforma vidas. Veja o ambiente que a gente anda, com quem a gente está, os conectas que a gente foi várias vezes. Quantas ideias a gente trouxe de lá e colocou em prática no nosso trabalho para transformar a nossa vida. Então, eu falo isso, é uma trajetória, é uma jornada, é um caminho. E
Por isso que eu falo que é 1%, é 1%, é 1%. E quem mais focar, e quem mais for constante, quem mais for disciplinado, mais rapidamente vai conquistar os seus projetos e sonhos. Eu falo outra coisa, vamos dizer. Estado atual é o momento que você está hoje. Por exemplo, corretor iniciante. Qual é o estado atual do corretor iniciante? Ele não sabe nada ainda, ele está começando na profissão. Então, ele vai ter uma trajetória. Ele precisa ter ciência daquilo e saber o que ele precisa fazer para chegar no estado desejado dele, que é ser um corretor alta performance. Entendeu? Pronto. A gente percebe que para nós chegarmos a qualquer objetivo, porque a gente está falando aqui de sonhos, a gente está falando aqui de metas, a gente está falando aqui de hábitos, você está trazendo assim cada clique muito bom. Mas a gente também escuta falar muito de liderança. Então, assim, para você criar um hábito, para você realizar um sonho, para você atingir metas, você precisa liderar. E a gente sabe que a primeira liderança começa em nós mesmos. Não podemos liderar o outro se a gente não lidera a nossa própria vida. Então, seria uma incoerência. Fale um pouco sobre liderança, as pessoas que impactaram na sua vida, que lideraram, e aí você se desenvolveu. Também a sua própria liderança pessoal, como é que você lidera a sua vida, as suas emoções. Fale um pouco sobre isso. Pronto, eu vi muitos exemplos, a gente vê muito nas redes sociais, eu passei a não mais assistir novela, algumas coisas, fiz algumas mudanças nesse hábito. E comecei a assistir YouTube, e comecei a assistir conteúdos de valor no YouTube. Né, a reduzir redes sociais, a reduzir coisas que não me acrescentavam. E quando eu mudei esse meu mindset, essa minha ideia, eu comecei a acrescentar na minha própria vida mudanças. E essas mudanças foram me transformando como pessoa, como ser humano. E o conhecimento em si foram abrindo portas. E esse conhecimento em si, eu atingi graças a grandes líderes, como, por exemplo, quantos gurus aí do mercado imobiliário traziam uma palavra, eu ia lá e colocava em prática. Quantas palestras eu assisti lá no Conecta, de líderes, grandes líderes do nosso mercado. E eu chegava aqui e colocava em prática. Para mim, esse próprio podcast foi uma ideia que eu tive no próprio Conecta. Vi lá, por que não? Por que não? Por que não? E por que não levar para Sergipe algo diferente? E por que não Sergipe ter dados sobre o mercado imobiliário? Então, esses questionamentos, por quê? A gente fomos vendo outros líderes que foram nos liderando e a gente começou a ser líder também e a despertar aquela semente nas pessoas. E ser líder é tentar conduzir pessoas para um bom caminho, para o caminho de valor, da ética, o caminho do crescimento. Olha só, a gente vê, a maioria é corretor mediano ou alta performance, é uma minoria alta performance, mas será que todo mundo não consegue ser alta performance? Se mudar, se transformar? Então, eu falo muito isso. A liderança, primeira sua, é do autoconhecimento. Você só vai liderar você mesmo se você se conhecer. Peraí, se meu limite é aqui, eu vou aqui, forçar esse meu lá, meus pontos fortes. Para que eu mude, para que eu me transforme, para que eu atinja os meus objetivos. Então, primeira coisa, você se lidera, é você se conhecendo, você sabendo qual a sua identidade, qual a sua missão. E você lidera os outros mostrando pelo exemplo. Não é liderar para mandar nas pessoas, manipular as pessoas, não. É liderar mostrando que cada uma pode atingir o seu próprio objetivo. Ajudando as pessoas, sendo parceiro das pessoas. Por exemplo, parcerias nas vendas. Eu não sou do ramo de alto padrão, de alto luxo. Aí tem um apartamento de 8 milhões que uma pessoa quer comprar comigo, porque quer comprar comigo. Eu não tenho esse produto, mas meu colega tem esse produto. Eu vou lá e faço a minha parceria com pessoas de confiança, pessoas de éticas. Que lideram outras frentes. Então, é isso. A questão da liderança é você saber o seu espaço, que todos nós temos nosso próprio espaço. Nós podemos conquistar o nosso próprio espaço. Nós temos um espaço. Lanúzia tem o seu espaço, Nilza tem o seu espaço. Outros corretores têm o seu espaço. Todos nós podemos crescer. Nós podemos atingir nossos projetos pessoais, atingir nossos objetivos. E, para isso, é o quê? É ter clareza, repetindo, disciplina, constância, foco, ler livros, buscar se inspirar em pessoas que realmente fizeram. Não é aquelas pessoas fantasiosas na internet, não. É aquelas pessoas que realmente você vê que mudou a vida, que transformou a vida e que realmente mudou a vida de outras pessoas ao seu redor. Veja Ricardo Martins como cresceu. A primeira palestra que ele deu lá no Connect e agora a palestra desse ano. Como foi bem diferente de onde ele começou e agora. É um líder, né? E é um grande líder. É um dos maiores, hoje é o maior guru do mercado imobiliário. É um cara que você vê que as pessoas admiram, que as pessoas querem ser iguais, que as pessoas querem tirar fotos, que as pessoas querem aprender com ele, querem ser corretor.
alto luxo, alta performance, porque ele hoje é um exemplo. Olha de onde ele saiu, quantas vezes ele magrinho ali, né, filmando ali, nos lotes, lembra da história dele dos lotes, que ele ia lá só poeira, poeira, nada vendia, e quantas dificuldades ele teve que ser resiliente para ele chegar onde ele chegou hoje. É a trajetória, é o caminho. Claro, ele estava num estado melhor, né, com mais oportunidades, mas cada um tem a sua trajetória, tem o seu caminho, pode atingir o seu projeto de vida pessoal. Guilherme Machado, que para mim foi um grande guru também, um grande líder no início, né, as metas de saber, de jornada, e quantas coisas eles foram transformando. O Bruno Lessa, né, que sempre me inspirou, né, com seus livros, com sua humildade, né, com seu conhecimento, com o canal VGV. Quantas coisas eu fui buscando para poder transformar a minha vida, ter os meus resultados. Vendo grandes líderes indo para o Conecta, indo para outros encontros no sul do país, conhecendo outras realidades, me aprofundando sobre o mercado, aprendendo sobre economia, educação financeira, tudo que ajudasse a minha pessoa e os meus clientes a evoluir, a comprar melhor os seus imóveis. E o que eu me satisfaço mais, e assim, a minha maior alegria é ver as pessoas, né? Eu vejo pessoas hoje olhando em imóveis, né? Nossos clientes que evoluíram, que já estão trocando de imóveis, pessoas que estão crescendo, que hoje são grandes profissionais, pessoas que a gente vê assim a felicidade, a alegria porque conquistou a casa própria, a satisfação, e nos indicando até hoje outras pessoas para comprar imóveis, confiando no nosso trabalho, sabendo dos nossos valores, da nossa ética, do nosso profissionalismo, e saber que realmente a gente quer transformar vidas com o pouco que a gente pode dar. Seria o quê? O conhecimento, a clareza, a intermediação de um imóvel e tantas outras que a gente está abraçando agora, outros projetos, né? Vão vir outros projetos em 2024, e que com toda certeza, com disciplina, com constância, com foco, a gente vai chegar lá. Outra coisa também, você falou a questão aí de ocupar o seu espaço. E eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre ocupar o seu espaço e os princípios dentro do seu espaço. Que a gente sabe que existe uma trajetória. Você falou de Ricardo Martins, que é único, porque ele ocupou o seu espaço com suas características, com tudo o que é dele, ocupou o seu lugar. Fala um pouco, Nilza, sobre espaço. Eu acredito muito, Lanúzia, que cada um tem o seu espaço, cada um tem uma missão, cada um tem um propósito de vida. E cada um precisa descobrir esse propósito, essa missão. Por isso que cada um, para mim, tem o seu espaço. Você não vai me ofuscar meu brilho, nem eu vou ofuscar o seu brilho. Então, se eu buscar o meu propósito, a minha missão de vida, o meu espaço, é o que? É lutar com ética, é trabalhar. Independente, quantas vezes a gente foi perseguida porque a gente vendia muito? Né? Quantas vezes as pessoas olhavam com o olho torto só porque a gente vendia muito? Mas por que a gente vendia muito? Porque a gente sabia onde queria chegar. Sabia os nossos objetivos, sabia a nossa meta, sabia o que tinha que fazer para cumprir aqueles compromissos que a gente teve. Então, às vezes, as pessoas que olham de fora nos julgam, nos observam, querem ser iguais, mas não querem passar pelo sacrifício. Então, eu digo que cada um tem seu lugar, seu espaço, porque cada um tem o seu propósito de vida, sabe onde quer chegar. Todos podem chegar a qualquer lugar. Eu falo da questão do mentalismo, que eu falo da vibração, dos princípios aí do Kybalion, que eu estou apaixonada, que me leva a entender que tudo é você. Transforme-se a si mesmo. Você vai conquistar qualquer coisa. O inimaginável você vai conquistar, porque você tem o seu espaço. Lanúzia tem o espaço dela, Nilza tem o seu espaço. Outras pessoas que a gente vê aqui que progrediram no nosso mercado têm o seu espaço. E todo mundo tem o seu espaço. Chega dessas picuinhas, né, de colocar pedras no caminho do colega, ou de querer passar a perna, essas coisas sem ética, né, sem humildade, sem estrutura, porque isso só vai te prejudicar. Porque eu digo assim, toda ação gera uma reação. Então, se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta o mal, você vai colher o mal. E você tem que ter muito consciência do que você quer. Por isso que eu falo assim, saiba onde você quer chegar, que é seu sonho, tenha metas que são direcionadas para o seu sonho, aprenda a dizer não, porque para mim é muito importante dizer não com elegância, saber dizer não. Porque se você disser sim a tudo que te aparece, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que colocar a sua energia, sua vibração, o seu poder, as suas forças para o seu objetivo final. Para onde você quer chegar, para as suas metas, para o seu projeto de vida. E também saber ter clareza, Lanúzia. Sem clareza nessa vida, eu quero fazer 10 vendas. Por que eu quero fazer 10 vendas? Para quem? Onde? Como?
que é o plano de ação, é a clareza. Para quê, né? Isso. Então, a gente vai transformando não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. Quando a gente consegue um bom imóvel, na sombra, que traz qualidade de vida para aquela família, que muda ela de um bairro periférico para um bairro melhor, bem localizado, que tem escola, que tenha tudo. Olha a transformação que a gente já está. Primeiro imóvel que eu vendi há 10 anos, era uma pessoa autônoma, comprou um imóvel da MRV, até hoje é super, hiper feliz com aquele imóvel que ela comprou na Jabutiana, que transformou a vida dela, que deu estabilidade para ela e o filho dela. Mudou, transformou a vida dela, e ela era autônoma, que nunca imaginou que poderia comprar um imóvel, e comprou um imóvel. E até hoje é feliz com o que ela conquistou. É a grande conquista da vida dela. Então, assim, cada um tem o seu sonho, cada um tem o seu espaço, seja uma mansão, seja um apartamento mais simples, seja lá o que for. Todo mundo tem o seu espaço. É só lutar por ele, com ética, com valores e acreditando. Eu acho que a fé move realmente montanhas. E quando você sonha, você não tem que sonhar. Eu sempre falo uma frase, só vou lembrar aqui de quem, e ao invés de dar o mesmo trabalho, sonhar grande ou sonhar pequeno. Então, é melhor sonhar realmente muito mais alto, porque a gente vai ter aquela ambição, aquela motivação de correr atrás e de alcançar esses objetivos. Uma coisa interessante que você falou aí, porque em relação a ocupar o seu lugar, né, eu achei interessante porque eu trabalho junto com você já tem um tempinho, né? A gente já está aí nessa jornada do mercado imobiliário, já fazem 13 anos para mim 12 anos contigo aí nessa parceria. E nós percebemos que nós somos totalmente diferentes uma da outra. E uma coisa que às vezes as pessoas até abordam em relação a mim e a você. Eu disse, não, Nilza tem as suas características, eu tenho as minhas e nós nos completamos. Porque é tipo assim, é você ter a maturidade de entender qual é o meu espaço e qual é o espaço de Nilza. Por isso que essa sociedade durou tanto tempo e há de durar mais tempo. Por quê? É respeitar a individualidade. Você tem sua característica que vai te levar ao seu propósito, a um sucesso pessoal seu. E eu vou ter as minhas características que vai completar o nosso sucesso, porque o seu sucesso é o meu sucesso. Eu jamais vou querer ser Nilza, e Nilza jamais quis ser Lanúzia. Então, por isso que deu certo. Então, o triunfo, o seu sucesso é o meu sucesso. Por quê? Nós nos complementamos uma naquilo que falta na outra. Então, o que às vezes eu percebo que eu gosto de admirar os grandes líderes do mercado imobiliário, e para mim você também é uma líder do mercado imobiliário, é ver que eles me complementam. Eu tenho uma grande necessidade de me juntar àqueles que me complementam, aqueles que sabem e que podem completar aquilo que me falta. Então, assim, às vezes percebe alguns colegas nossos que estão no sucesso e às vezes a gente quer o lugar dele. Não, aquele lugar é dele. O seu é outro também que vai te causar sucesso. Você só precisa se descobrir qual é o seu lugar, qual é o seu espaço, para que você foi chamado, o que é que você vai atuar nesse mundo e deixar um legado. Então, eu sempre falo do legado. Então, você falando um pouco aí sobre ocupar o espaço, sobre propósito, sobre ética, sobre tudo. E tudo isso está ligado ao autoconhecimento. Se eu não me conheço, não sei quem eu sou, vou querer ser igual a qualquer pessoa que apareça. Andar com nada, né? Mandar para qualquer lugar serve, né? Isso. E o autoconhecimento foi muito importante. Você falou também de livros para mim. Muitos livros me ajudaram bastante. E você falou aí de um livro agora que você está lendo, né? Kybalion. Né? Esse livro ele fala de princípios, né? Você tem como dar um resumo para a gente desse livro, que a gente sabe que agora a gente vai ter um projeto com base nesse livro. Aí para a gente dar uma pincelada aí, para a gente já entrar aí com esse ano novo que vem, já tentando vivenciar, entender melhor e aprofundar esses princípios. Olha, tudo que eu faço, eu tenho uma base filosófica. E são duas bases filosóficas que eu admiro muito, que era o estoicismo, que a gente estudou muito, Marco Aurélio, aquelas coisas, as ideias estoicas, que é o estoicismo, né? Que a gente vem aprofundando, vê podcast no YouTube, lê livros sobre o estoicismo, Marco Aurélio, que nos ensinou muito a questão da resiliência, né? Da clareza, de ter essa noção de onde o estoicismo, a pessoa estoica pode chegar, né? E hoje o Kybalion, né, com a grande filósofa também pelo podcast dela, Maria Lúcia, né, que nos apresentou esse livro. E é um livro espiritualista, porém um livro muito claro, né, um livro muito antigo que
na minha concepção, ele influenciou tudo. E tudo que está acontecendo hoje é muito do Caibalion, do passado. O Caibalion vem de uma origem lá desde o Egito Antigo, vem do Egito, onde os grandes gurus, né, esse livro ficou muito oculto porque falava de ocultismo, de coisas, né, a Idade Média perseguiu muito essa questão, mas a gente vê que a base de tudo está ali no Caibalion. São 7 princípios que o Caibalion traz: o mentalismo, vou tentar ver se eu consigo me lembrar de todos, a correspondência, toda ação gera uma reação, a questão da polaridade, né, que é a questão de o amor e o ódio, eles vêm do mesmo princípio, só o que muda é o grau. Ódio é porque você está com raiva, né? E amor é que você tem graus em tudo. Por exemplo, a temperatura que ele fala, um exemplo muito bom. Qual é a diferença entre o calor e o frio? Só o grau, só a intensidade. A gente vê também o princípio da vibração. Então, tudo aquilo a gente vê acontecendo hoje. Por exemplo, Bob Proctor, o que ele fala? Vibração. Vibração. Mentalismo. Elane Eurives, o que é que fala? Vibração. Mentalismo. Entendeu? Então, você que está pegando as ideias, a gente vê muito isso para a gente entender. Toda ação gera uma reação. Toda ação tem um efeito. Se você planta o bem, você vai colher o quê? O bem. Se você planta o mal, você vai colher o quê? O mal. Isso já vem de princípios muito antigos. É o novo com o velho. A gente tem que sempre olhar um pouco para o nosso passado para entender como que tudo aconteceu, mas não ficar no passado. E pegar o novo e colocar e transformar. E ver quais são as tendências. Porque as pessoas são espiritualistas. E o espiritual é explicável? Não. Por isso que eu falo, é aquilo que a gente não controla. É a fé. É você acreditar. Você pensar. É melhor você pensar positivo ou você pensar que não vai dar certo? É melhor pensar positivo. Correspondência. Tudo tem uma correspondência. Se você tem um objetivo, uma venda, 10 vendas. Para fazer uma venda, o que é que eu faço? Para fazer 10 vendas, o que eu faço? Essa correspondência. Você só faz uma venda se você fizer para ter uma venda só. Mas se você fizer um esforço a mais, você pode ter as 10 vendas. É a questão da correspondência. Então, toda essa filosofia a gente usa no nosso dia a dia. E eu, além do Caibalion, Lanús, eu falo muito de Napoleão Hill, porque Napoleão Hill também transformou minha vida, mas eu vejo que o próprio Napoleão Hill se baseou ali no Caibalion, porque ele fala da maestria, ele fala de coisas que a gente vê que está lá nos fundamentos da própria filosofia. E Napoleão Hill mudou minha vida como? Quando ele fala da maestria. Ele fala dos 13 princípios lá. E ele fala do autodidata, daquela pessoa que foca a única coisa, que se aprofunda e que se torna o melhor naquilo que está fazendo. E quando você é o melhor naquilo que está fazendo, você ocupa o seu espaço. Que não é difícil hoje no Brasil, que as pessoas querem ser generalistas. As pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo. E o próprio Napoleão Hill, em Quem Pensa Enriquece, ele fala desses 13 princípios que para mim foram importantíssimos. Eu assisti um vídeo resumo que foi a partir dali que mudou o meu mindset também. Mudou minha forma de pensar. Um congresso que teve aqui em Sergipe, que eu fui e que só se falava em Napoleão Hill. Napoleão Hill foi uma das primeiras experiências que eu tive e que eu vi o que é que eu preciso fazer realmente para mudar a minha vida. Quais são os passos? O que é que eu preciso realmente fazer? E aqui eu encontrei os meus passos. Eu encontrei o que eu precisava fazer. A única coisa, me especializei no Minha Casa Minha Vida. Comecei a vender imóveis populares, econômicos. Eu comecei a buscar conhecimento. Eu comecei a tentar ser a melhor naquilo que eu fazia. Ocupar o meu espaço. Ir além. E até hoje eu reviso tudo isso, porque o Bob Proctor, ele tem um livro, né, que ele coloca lá, e que ele sempre está revendo o mesmo livro até hoje. E olha onde de Napoleão Hill, né? E olha onde Bob Proctor chegou. No mundo todo. Uma referência mundial da vibração, do pensamento positivo. E outras pessoas que hoje falam de coach e trazem ideias, tudo vem aí dessa base. Bob Proctor, vem aqui Napoleão Hill, e vem aí do Caibalion, e vem aí das fontes filosóficas, que as pessoas às vezes não dão valor. Lanús. Porque a gente está num mundo contemporâneo, onde as redes sociais, onde a gente vê, né, essa demanda de informação que às vezes deixa as pessoas divididas. É a questão de uma vitrine. Tem um sapato, tem 2 ou tem 3. Mas se tiver 10, já deixa a pessoa confusa. Então, a questão da única coisa realmente faz diferença na vida da pessoa. Essa questão de você saber o que você quer, onde você quer chegar, faz diferença. Reduz até a sua confusão de escolhas.
Que às vezes, por exemplo, você sempre insistiu no Minha Casa Minha Vida, mesmo quando estava difícil. Você não ficava, minha casa, minha vida está ruim hoje, vou para o alto padrão. Minha casa, minha vida está ruim hoje, eu vou para os lotes. Não, sempre focada no Minha Casa Minha Vida. E a gente vê aí que hoje você se destacou no Minha Casa Minha Vida, se tornou uma referência como mulher, que a gente vê muitos muito homens, mais difícil, né? mas como mulher dentro desse mercado, porque você tirava a pessoa também do estado atual e levava a outro estado. Você sabia o porquê. Como você disse, muito mais do que dinheiro. É transformar aquela vida, é transformar a vida daquela família, é trazer uma qualidade de vida, é mudar o rumo, é mudar uma história. E olha que temos muito ainda a mudar. Quantas pessoas não sabem que podem comprar, que é o que eu sempre falo. Quantas pessoas podem comprar um imóvel com salário mínimo? Quantas pessoas? Verdade. E, Nilza, a gente vai encerrando aqui o nosso podcast. Você tem algo mais a falar, acrescentar? Veja, só agradecer o ano maravilhoso que a gente teve em 2023, agradecer a todos os parceiros deste podcast, do NilzaCast, tantas pessoas que passaram aqui, né, que contribuíram com o seu conhecimento, com o dom que tinha, com a sua missão, né, as pessoas que passaram em cada podcast deste ano, desde o início do nosso podcast, a contribuição intelectual, a contribuição como pessoa, como ser humano, e o conhecimento que a gente conseguiu partilhar com tantas pessoas, não só aqui para Sergipe, mas para todo o Brasil e até, olhe lá, mundial, que a gente viu que o nosso podcast foi visto em outros países. E é importante ter realmente noção do seu propósito. Onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero? Qual é a transformação que eu quero ver na minha vida agora em 2024? É começar a projetar. E com isso eu convido você, a gente vai fazer agora no dia 25 de janeiro, Lanúzia, nosso workshop, nosso primeiro workshop, na Febracis, dia 25 de janeiro. O credenciamento começará aí às 18h30. E será um encontro muito bom, porque você vai, de forma prática, de forma ordenada, trilhar qual é o seu sonho, quais são as suas metas, onde você quer chegar, qual o seu estado atual, qual o seu estado desejado. A gente vai trazer ferramentas, vai trazer coisas novas, para que você realmente saia de lá, desse workshop transformado, e que queira essa transformação e que se motive todo santo dia, agora de 2024, a atingir a sua meta, a atingir os seus sonhos. Né, Lanúzia? Isso. Nosso workshop vai ser na Febracis e nós vamos falar um pouco da nossa história de vida, que lá não dá para a gente falar tudo. Então, a gente vai trazer assim, ideias inovadoras dos líderes que nos auxiliaram, dos nossos mentores, né, Nilza? Então, a gente convida vocês a participar do nosso workshop lá na Febracis. E a gente vai trazer grandes novidades. Então, muitas pessoas falaram, Lanúzia, por que você não fala? Porque você hoje não está palestrando. Eu disse, o momento é de Nilza. Vai chegar uma hora que nós duas iremos ao palco para falar, partilhar da nossa vida, porque a gente pensa muito no coletivo. Então, a gente diz assim, eu e Nilza, nós falamos, eu tenho um sonho. Qual é o nosso sonho? O nosso sonho é ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas, a tornar suas vidas melhores, a expandir, a sair da sua paralisia e ir para um mundo melhor. Porque, gente, vem os desafios, as metas, elas não são fáceis de ser superadas. E o gostoso é isso, né, Nilza? Com certeza. Porque depois, é a trajetória. Depois que ela é superada, a gente diz, poxa, valeu a pena, o resultado, ele é inexplicável. Você se sente mais inteira, você sente que você cresceu, você sente que pode muito mais. E a gente vem trazer essas ideias. A gente vem trazer uma ideia diferente do que é bater meta, que bater meta é muito mais do que conquistar números. É transformação, é transmutação, é mudança de vida. E a gente vai falar da metamorfose justamente por isso, né? Meta, transformação, mudança, morfose, forma. Você vai mudar a forma de ver o mundo. Você vai mudar a forma de se ver. O autoconhecimento, a gente vai trabalhar um pouco sobre autoconhecimento, sobre metas, sobre os tipos de metas, ferramentas que você tem que utilizar, a forma que você vai verificar se está indo no caminho certo ou não, verificar as oportunidades que a gente pode ter aqui em 2024. E essa metamorfose não é só para os corretores de imóveis, não. É para todas as pessoas que querem trilhar metas
e transformações na sua vida. O workshop ele é aberto para empreendedores, para todos no mercado imobiliário também, e para todos aqueles de Aracaju ou até de outros estados que queiram vir no dia 25 para realmente criar o seu mapa extraordinário, saber ter clareza naquilo que quer chegar, ver o seu sonho, ter essa clareza, criar suas metas e fazer um 2024 totalmente diferente. E projetar 1 ano, 5 anos, e olhe lá, até os 10 anos, você ter essa clareza e caminhar em prol dos seus objetivos. E, Nilza, interessante que nós falamos de sonhos, você falou muito bem de sonhos, você falou muito bem de metas. E nós temos como referência um grande líder que a gente acompanha também, que é Luther King, que ele dizia, eu tenho um sonho. E nós também temos um sonho. Qual é o nosso sonho? É ajudar, de uma forma coletiva, a todas as pessoas a se juntarem a nós, a crescer. A gente fala da corrente do bem. A corrente do bem é isso. Isso. Eu sozinha posso atingir todas as pessoas para comprarem a casa própria? Não. Dessa forma, eu tenho que partilhar as minhas expertises, os meus insights, as minhas previsões, que eu falo que quais são as oportunidades de 2024 no mercado imobiliário, quais são as oportunidades para empreendedores em 2024. Então, lá eu estou para partilhar isso, né? Para que essa corrente do bem seja feita e a gente consiga atingir mais e mais pessoas na realização da casa própria, na realização de seus sonhos pessoais, na realização de vários projetos de vida que a gente vê as pessoas paradas, procrastinadas, pessoas com depressão, pessoas querendo se matar porque não tem sentido na vida. As pessoas precisam encontrar a sua essência e precisam encontrar o seu propósito. E outra coisa também, nós estamos com a nossa mentoria já pronta. Nós já vamos começar a mentorar, já estamos mentorando algumas pessoas. E a gente está trabalhando com mentorias também, que é acompanhando pessoas que queiram desenvolver, pessoas que querem performar, querem crescer, querem se desenvolver. E a gente também está, né, Nilza, com um e-book muito bom. Muito bom. Fale um pouco aí, Nilza, do seu e-book. É sobre atendimento, que para mim é a base de tudo. O atendimento é que gera as vendas. Você saber um atendimento, você ter um roteiro de atendimento, você saber o passo a passo de como deve atender o seu cliente. Além disso, a gente traz lá alguns anexos maravilhosos que falam até quanto um cliente financia com a renda de 2.000. A gente traz um roteiro de você atender o cliente, de você fazer o orçamento, aquele orçamento atrativo para o cliente. A gente traz lá as ferramentas que você vai utilizar para poder melhor atender, onde é que você tem que buscar as informações. A gente traz algumas fontes importantes para que você pesquise, esteja atento ao mercado imobiliário e tantas coisas. Ali é só um princípio, preçozinho muito baixo. Eu coloquei Qual só o preço, Nilza? R$ 37,90, se eu não estou enganada. É um e-book básico, porém, que vai trazer uma mudança significativa na sua vida. Além disso, uma novidade no Instagram. Temos 2 Instagrams. O oficial, que vai ser voltado somente para palestras, mais para cursos. E a gente tem o outro Instagram, que a gente está lá, principalmente para corretores de imóveis e clientes também. Onde a gente vai trazer dicas exclusivas, tem uma assinatura lá, onde você pode assinar com preço baixíssimo, para que você tenha as informações com prioridade e privilégio. O outro Instagram é @Nilza Silva Oficial. E o outro é Nilza Silva Corretora, Isso. Nilza Silva Corretora. Então, para você que é dono de imobiliária, para você que é dono Estamos de dando consultoria também. Incorporação, né, as incorporadoras, as construtoras que quiserem com que as pessoas que divulgam seu produto, Minha Casa Minha Vida, Nilza está à disposição. A gente já está aí com a nossa agenda preparada para 2024, para dar já palestra, com compromissos, né? da consultoria, preparação. A gente diz assim, não é nem curso, né? Preparando, abrindo os horizontes dos seus corretores, das pessoas que trabalham com você, que desenvolvem o seu produto dentro do seu estado. Nós estamos aqui à disposição, né? Eu estou como assessora de Nilza, é só falar comigo, ou até mesmo falar com Nilza, que a gente agenda com vocês o dia, o horário, uma data que seja conveniente para vocês, dá uma preparação a esses corretores. Eu garanto que vocês vão gostar de tudo aquilo que a gente tem a oferecer. Com toda certeza, Lanús. E aí pode ser presencial, a gente pode ir presencialmente, a depender das datas, dos horários, e também virtual. A gente faz reuniões pelo Zoom, a gente pode fazer pelo próprio YouTube. Então, a gente tem todo um material que vai ser voltado para o seu objetivo, para o sonho da sua imobiliária, da sua construtora. Então, a gente está preparado aqui para ajudar a alavancar suas vendas
e também a fazer você crescer 10 vezes mais. Só vai depender aí de vocês. Se você pegou o gancho desse podcast, sabe que bater meta não é somente alcançar números. Pois é. Tem que ter uma transformação interior. E é isso que a gente vai focar. Superar os limites. Superar esses limites. É desse assunto que nós vamos trabalhar com todos os nossos colaboradores, com os colaboradores das empresas que nos contrataram para falar um pouco sobre isso. E se você quiser que sua empresa cresça, se desenvolva, performance, nós estamos aqui à disposição para ajudar. Com toda certeza. E só agradecendo mesmo a todo o nosso público, os nossos clientes, corretores que sempre estão aqui apoiando este canal, assistindo. Você aí que assiste que ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreva. Toque lá no sininho para receber notificações. A gente vai dar uma pausa, né, um recesso, mas aí a partir de fevereiro a gente está de volta com tudo, com grandes novidades, continuando essa temporada, mas com um viés que vocês vão se surpreender e vocês vão somar a tudo aquilo que a gente vai ensinar aí nesse workshop. Gratidão. Gratidão.